Boa noite, gente. Eu acho que conheço só o Heitor aqui, né, Heitor? Acho que eu não conheço mais ninguém. Bom, meu nome é Danilo, sou cirurgião oncológico. Todos somos cirurgiões aqui, né? Então nós vamos falar um pouquinho de cirurgia oncológica com vocês. Desculpa. A intenção aqui não é a gente discutir mercado de cirurgião oncológico, que se quem vai operar o câncer gástrico é o cirurgião oncológico, ou o cirurgião do aparelho digestivo, se quem vai operar reto sigmoidal, colo prócto, ou o cirurgião oncológico, não é isso. E nem discutir fisiopatologia de câncer, biologia molecular, nem nada. Faz um pouco mais velho que vocês, pouquinho, não muito, né? Já tive nessa fase de prova aí, a gente sabe que é complicado. Hoje deve estar bem mais concorrido que na minha época. Na minha época já era chato. Então acho que quem for fazer cirurgia oncológica depois vai estudar fisiopatologia tal, biologia molecular disso, daquilo. Quem for fazer uro vai estudar o tumor de bexiga, o tumor de próstata, enfim, cada um na sua área. Então nós vamos falar aqui hoje algumas diquinhas aí para vocês acertarem na prova, né? Não vamos ficar discutindo onde começou o negócio, onde vai terminar, que não é o intuito de ninguém, senão a gente tinha que ficar uns 6 meses aqui discutindo, né? Tá bom? A única coisa que acho que é importante salientar, quem vai fazer cirurgia oncológica aqui? Ninguém? Cirurgia do aparelho digestivo? Heitor? Coloprocto? Uro? Bastante, hein? Plástica? Inteligentes? Bom, perfeito, gente. Eu acho que depois aí quem for fazer uro vai estudar mais a fundo câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de testículo, esse tipo de coisa. Nós não vamos ficar com detalhes aqui. Não vou ficar dando para decorar estadiamento do câncer coloretal, estadiamento do câncer gástrico, porque até se perguntar isso na prova, que a gente sabe que às vezes pergunta, é sacanagem, né? Isso não é. Eu que atuo na especialidade, ando com o meu TNM, você não é obrigado a saber tudo, a não ser o cara que faça só uma subespecialidade da oncologia, ele vai acabar aguardando o estadiamento completo. Então, se cair alguma coisa disso, é sacanagem, não é para realmente ferrar, né, na prova. O que eu acho que tem que saber são alguns conceitos em relação ao TNM, que nós vamos falar, alguma coisinha que é meio terra de ninguém, que é melanoma e sarcoma, né? Nós vamos falar basicamente de sarcoma de partes moles, não vamos entrar em giste, essa parte não. Que eu acho que é pouca coisa que pode cair, mas de repente se cai, passa na frente, né? Porque eu lembro quando era residente de cirurgia geral, não tinha noção nenhuma praticamente de câncer, né? Achava que tinha, mas não tinha não. Tá bom? Vamos começar então, né? Aí vocês falam se a aula acho que está um pouquinho diferente a ordem aí de vocês. Porque isso é uma aula que tinha para residente de cirurgia geral, para residente de cirurgia oncológica, e tentei acrescentar algumas coisas que não só vi em prova de residência, mas em prova de concurso também. Concurso para cirurgião, concurso para cirurgião oncológico, já prestei. Então tentei sintetizar algumas coisas. Se ficou meio confuso, vocês falam, vão parando, vão perguntando. Pode interromper. Agora, eu acho, se quiser anotar a dúvida e no final a gente discutir, melhor. Porque segunda-feira, vocês trabalharam, estão com o saco cheio, às vezes chega no final, quem quiser perguntar, fique, pergunta. Quem quiser vai embora, vai para casa, né? E não fica enrolando muito. Bom, introduçãozinha rápida, tá? Ninguém vai ficar... A gente sabe que o câncer é a segunda causa de morte no mundo, a Organização Mundial de Saúde. Tá bom, tá alto? Como é que tá o volume? Aí atrás. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para 2012, eles já estão esperando que a principal causa de morte no mundo seja por causa de câncer, tá? No Brasil, a estimativa do INCA para 2009 era de 467 mil novos casos, viu? Isso aqui é uma tabelinha do INCA de 2008, é bianual essa tabelinha, de 2010 não mudou muita coisa. Só para atentar vocês, a neoplasia mais comum, né, são os tumores de pele não melanoma, uma incidência praticamente igual em homem e mulher, totalizando 115 mil casos. Depois, neoplasia de próstata, uma das mais presentes no nosso meio, e no homem e na mulher, a mama, tá? Depois nós temos traqueia, bronco e pulmão, com aproximadamente 28 mil casos, e assim por diante, tá? É difícil, é sacanagem, né, se perguntar isso na prova, mas eu acho que guardar próstata em homem, mama em mulher e pulmão de um modo geral, e sempre pensando nessa pegadinha aqui, pele não melanoma, né, porque
Às vezes, se ele colocar qual o câncer mais prevalente no Brasil e não especificar o que, se tiver pele e pulmão, às vezes você pode ir pulmão e errar, né? Que na verdade, pele não melanoma, o CBC e o espino celular é desculpa, é o que mais tem, tá bom? Aqui é só demonstrado no gráfico de coluninha. A meta no tratamento da cura do câncer. No tratamento do câncer é a cura, aumento da sobrevida e aumento principalmente na qualidade de vida. Isso tem evoluído muito, crescentemente, graças a Deus, né? Tem conseguido dar uma melhor qualidade de vida, uma melhor sobrevida para o paciente. A coisa está mudando assim a cada dia, né? Desde técnica cirúrgica, principalmente quimioterapia, cada dia sai uma coisa. Por isso que antigamente era uma formação meio única, né? O cirurgião oncológico, ele ia lá, operava, fazia químio, rádio, isso. Hoje, até fora de centros grandes, aí fora do estado, você até vê quem faz isso, mas não é mais o adequado, né? Você não consegue se dedicar à cirurgia, acompanhar a evolução da parte medicamentosa, de quimioterapia, hormonoterapia, esse tipo de coisa. E você não consegue também se dedicar a um serviço de radioterapia por inteiro se você for querer fazer tudo, né? Hoje a evolução está constante. Então, cada um na sua área, né? Armas terapêuticas contra o câncer. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, isso é coisa ainda que acho que futuramente tá muito no começo. E os outros, né? Terapia gênica, coisa que está começando a aparecer agora, tem muita indústria farmacêutica no meio, mas assim, basicamente o tripé do tratamento é cirurgia, rádio e químio. A grande maioria, nós estamos falando só de tumores sólidos, né, gente? Tumor de tratamento cirúrgico, ninguém está falando de leucemia, linfoma, isso aí é coisa do hemato. Falar, vocês já devem ter tido aula lá quando foi para prestar R1, tá? O tripé é esse aqui. Então a grande, imensa maioria dos pacientes vão precisar desses três tratamentos. Alguns tipos de tumores, quando diagnosticado fase precoce, só tratamento cirúrgico. Alguns tipos de tumor em fase inicial, ou algum tipo de tumor, principalmente cabeça e pescoço, neoplasia muito avançada, que implica uma grande mutilação, às vezes faz rádio só, ou radioquímio com tratamento de preservar órgão, esse tipo de coisa. Mas assim, a grande maioria vai precisar de cirurgia, radioquímio, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, quando pós, quando antes, né? Quando neoadjuvância, quando adjuvância. Vocês têm conceito de neoadjuvância, adjuvância, essas coisas? Tá. 90% dos pacientes requerem a cirurgia em algum momento, né? Mais ou menos o que eu falei, ou para o diagnóstico, ou para o tratamento, que a maioria dos tumores, a cura é com a cirurgia, né? A químio e a rádio, geralmente, ou são neoadjuvantes ou adjuvantes. E para tratar também as complicações. Acabei de falar, né? Tratamento de escolha para 90 a 95% dos casos de neoplasia localizada. Tem um impacto significativo no aumento da sobrevida e também algumas situações em doença metastática. Acho que histórico vamos passar, senão vocês vão brigar comigo, me xingar, né? Só quem for fazer cirurgia oncológica aí, ou cabeça e pescoço, a incisão de tireoidectomia, né? Tem o nome de incisão de Kocher, por causa desse cara em 1880 que fez a tireoidectomia. E no câncer de mama, esse cara começou a fazer a mastectomia, né? Mastectomia Halsted, né? Que hoje, graças a Deus, quase não usa mais essa técnica, né? Que senão, coitada das mulheres, né? Hoje está bem seletivo o negócio, hoje então, a grande maioria dos tumores dá para tratar de forma conservadora e não precisa mais de mutilação extrema. Vocês tiveram câncer de mama? Tá. Bom, vocês escutam do primeiro ao sexto ano, no R1, no R2, história e exame físico. Isso faz parte. Em oncologia a gente tem que atentar, principalmente para a história familiar, né? Se tem caso de câncer de mama na família, se tem caso de câncer coloretal, se tem caso de tumor de próstata, investigar bastante os hábitos da pessoa, se é tabagista, se é etilista, se tem exposição ocupacional, esse tipo de coisa, tá bem? Mulher, né, exposição ao HPV, tem que sempre lembrar disso aí. Agora também, antigamente não se preocupava com isso, mas homem também agora tem que se preocupar, porque não só em relação a tumor de pênis, mas hoje homem e mulher, a gente sabe que já
Está provado que alguns tumores de cabeça e pescoço são ocasionados pelo HPV, então tem relação com sexo oral, esse tipo de coisa. É uma conversa mais delicada, coisa nova ainda, mas já sabe. Então é importante estar sempre atentando para esse lado na história do exame físico. Pode cair de repente alguma coisa em prova aí que está na moda, esse negócio do câncer de cabeça e pescoço ocasionado através do HPV, tá? Se cair isso aí, pode ser essa questão sim, isso não é mentira não. Investigação diagnóstica, né? Não tem como você tratar um tumor sem fazer exame complementar, né? Todos os tumores têm que ser estadiados para poder tratar. Isso aí, só para ilustrar, né? O que você vai usar no estadiamento? O que você vai usar de exame? Geralmente tomografia, pode ser ressonância, ultrassom, raio-x. Tomografia é uma grande parceira do oncologista, né? Ela é usada na grande, imensa maioria das vezes. Tem alguns casos que você precisa associar a ressonância, quando você tem alguma dúvida, alguma lesão hepática, ou quando você está falando de tumor de partes moles, esse tipo de coisa. Raio-x ainda é um bom exame para começo de estadiamento, né? Mas se você está suspeitando de alguma outra coisa, você sempre, falando em raio-x de tórax, tem que passar para a tomografia, tá bom? Ultrassom também é um exame de acompanhamento no segmento pós-tratamento, principalmente para acompanhar os tumores que têm maior predileção por recaída hepática, né? Confirmação anatomopatológica. Não tem como a gente tratar câncer sem um anátomo patológico, né? Tem alguns malucos aí que faz isso, mas se cair na prova não tem como. Você tem que ter definição histopatológica para poder iniciar o tratamento. Tem que saber que tipo de tumor que é, para saber que tipo de droga que vai usar, qual a programação cirúrgica. Não tem como você tratar um tumor sem ter o diagnóstico histopatológico. Tipos de biópsia. Biópsia excisional, biópsia incisional, biópsia por agulha grossa, PAF e congelação. Parece bobeira, né, gente? Mas às vezes alguém se confunde aí com biópsia excisional ou incisional, né? Eu acho que todo mundo tem o conceito aí de biópsia excisional e biópsia incisional, o que é, o que não é. Biópsia excisional é a gente tirar completamente a lesão, né? Nós vamos falar um pouquinho de melanoma depois. Então, no melanoma, sempre que possível, a gente faz a biópsia excisional, né? Sem margem, tá? Só tirar a lesãozinha mesmo para a gente ter o diagnóstico e iniciar o tratamento. Em algumas lesões que são muito grandes, você não consegue fazer a ressecção, né? A retirada completa da lesão, aí você é obrigado a fazer a biópsia incisional. Você vai lá, tira um pedacinho, ou pega um punchzinho e tira. Num caso de um sarcoma, você está num lugar que não tem você não consegue fazer a biópsia por agulha grossa, core biopsy. Aí você vai, o ideal seria isso, mas você vai e faz uma biópsia incisional, tá? Então biópsia, core biopsy, principalmente para tumor de mama, né, para nódulo e mama, você solicita a core, e para tumor de partes moles, tá bom? PAF é uma coisa que veio para somar também, mas ele dá só o diagnóstico citológico, ele não dá o diagnóstico histopatológico. Então geralmente a punção aspirativa agulha fina, ela é interessante quando você tem algum nódulo tiroidiano ou algum linfonodo cervical. O paciente tem um tumor de língua e tem um linfonodo aumentado. Para você confirmar se esse linfonodo tem acometimento por doença ou não, aí seria interessante. Porque ele vai mostrar, tem células neoplásicas, não tem células neoplásicas. Agora, igual fazer PAF em câncer de mama, complicado, porque você não tem o subtipo, você não consegue saber se ele é um ductal invasivo, se ele é um ductal in situ, se ele é um lobular invasivo, se ele é um lobular in situ. Então o PAF acho que fica basicamente para punção de linfonodo e punção de nódulo tireoidiano. Mas acho que em algumas outras situações é até plausível de se usar, tá bom? E algumas vezes a gente se depara com algumas lesões no intraoperatório e a gente pode, se tiver um serviço de patologia no hospital, que seria o ideal se todo hospital tivesse, mas está aquém disso, né? A gente fazer a congelação, tá bom? Biópsia excisional, retirada completa da lesão, não deve comprometer o planejamento da cirurgia definitiva. Parece bobagem, mas recentemente eu recebi um paciente no consultório, até o cirurgião plástico me ligou avisando que ia mandar o paciente, um cirurgião plástico até bem formado, mas ele disse que deu um branco na hora que ele viu a lesão e ele se desesperou e tirou com uma ampla margem. Isso é terrível, né? Se você suspeita de um melanoma, você tem que fazer a biópsia excisional com uma margem rente à lesão. Você não está tratando, você está diagnosticando, né?
porque se você faz essa ressecção ampla como o colega fez, vai fazer um desarranjo na arquitetura dos linfáticos da região e vai prejudicar não, vai impossibilitar a realização da pesquisa do linfonodo sentinela com precisão, tá? Biópsia incisional, retirada a céu aberto de um fragmento de tumor, tá bom? A gente sempre cuidar para não contaminar a região, a sepsia oncológica e a posição, né, que se faz a biópsia. Isso aí principalmente em tumores de extremidades, sarcomas de partes moles de extremidade. Vai ter umas fotinhas aí, vai estar exemplificando o que é certo e o que é errado. Função por agulha grossa, um procedimento ambulatorial, tem menor contaminação, é mais confortável para o paciente. Então sempre que possível, mama, core biopsy, tumores de partes moles, core biopsy. Sempre primeira opção, tá, gente? Se não tiver, fazer o quê? Faz a céu aberto. Então se caiu lá na prova, parece bobeira, mas eu já vi em concurso para... foi na prova de título de especialista, de cirurgião oncológico. Uma questão que parece boba, mas caiu, né? Para sarcomas de partes moles, o que era melhor? Se era a biópsia incisional ou a biópsia por agulha grossa. E é lógico que é a biópsia por agulha grossa, né? Agulha fina, nós já falamos, só dá o diagnóstico citológico, não dá o diagnóstico histopatológico, tá bom? Mais uma vez, para nódulos tiroidianos, para linfonodos cervicais, uma paciente com câncer de mama diagnosticada, ela tem um linfonodo palpável, antes de esvaziar ela, você quer se proteger de um processo, você quer ter certeza de que tem comprometimento axilar, você pode fazer o PAF também, se o PAF mostrar que tem células neoplásicas, você está autorizado para isso. Uma lesão, um melanoma, vamos supor, melanoma em glúteo e um linfonodo em região inguinal aumentado, se você quiser biopsiar e certificar de que tem doença neoplásica, e você, mesmo que for um brezo fino, e você pode partir para o esvaziamento da estação linfonodal sem maior preocupação. Eu acho que hoje no nosso meio, mais uma vez, né, não estamos falando de mercado, de nada, mas eu que estou um pouquinho na frente de vocês aí, a gente tem que se proteger, né? Então, se você puder ter a confirmação de tudo que você vai fazer antes para segurança profissional, né? Hoje cirurgião está muito visado, né? A gente já ganha pouco e ainda está se expondo a todo momento. Aqui, só para exemplificar, isso aqui é uma perna, né? Tá bom? Cavo poplíteo, a perna. Essa biópsia foi feita na posição errada, né? Em extremidades, braço, perna, sempre no sentido longitudinal. Por quê? A ampliação sempre vai ser nesse sentido, né? Então, se a biópsia tivesse sido assim, a ampliação seria menor. Agora já tem que vir aqui para ampliar. Então, sempre sentido longitudinal. Biopsiar a lesão em extremidade, sempre sentido longitudinal. Isso pode cair em prova também, já caiu em título de especialista isso. Mais uma vez, esse é um exemplo marcadinho com a caneta aí. Se ela tivesse sido feita no outro sentido, né, a ampliação, a margem de pele aí teria sido menor. Aí falar, pequenininho aí e tal, tudo bem, mas às vezes a gente pega umas incisões grandes que comprometem bastante o tratamento. Isso aqui é um caso, né? Isso aqui foi uma tentativa de esvaziamento inguinal, por quem não sabia tratar, começou e parou no meio e foi encaminhado para um centro de oncologia depois. Aí, é isso que eu estava falando, né, gente? Eu acho que todo mundo está, no começo da aula, o cirurgião do aparelho digestivo, o coloprocto, o uro, eu acho que a pessoa bem formada está autorizada a operar o tumor, o cirurgião oncológico, enfim, mas eu acho que tem que entender oncologia, né? Não dá para o cara... A gente tem inúmeros exemplos de excelentes cirurgiões, tecnicamente impecáveis, né, para operar, mas assim, um desastre para saber indicar tratamento cirúrgico, né? Então, quem não for fazer a cirurgia oncológica, mas vai atuar nas subespecialidades aí, vai atuar tratando câncer, né? O câncer de próstata, o câncer gástrico, câncer de esôfago, tumor de pâncreas, os tumores de cabeça e pescoço. Tem que estudar oncologia, tem que saber oncologia, porque senão você prejudica muito seu paciente. Não é só técnica cirúrgica, não é só saber operar. Operar, você pode ser o melhor, mas se você não souber a indicação, você pode botar a perder todo o tratamento do paciente, tá? Então, saber quando você vai indicar cirurgia de cara, quando você vai indicar neoadjuvância. A gente fala, que vocês estão aqui em São Paulo, geralmente todo mundo está em serviço referenciado, né? Mas a gente vê desastre por aí, né? A gente vê
coloproctologista de cidade de 400, 500 mil habitantes, famoso na cidade, que não sabe o que é neoadjuvância para reto baixo, né? Parece um absurdo, mas é verdade, não estou fazendo sensacionalismo não. Então, não adianta só operar, quem vai lidar com câncer tem que saber a indicação, isso cai em prova, né? Quando indicar neoadjuvância, não é comum, mas pode cair, né? Tumor de reto baixo, esse tipo de coisa, tá bom, gente? Atentar para isso. Aí, né, se tivesse feito uma biopsiazinha só, não tivesse metido a operar, o paciente com certeza teria tido uma ressecção mais econômica de pele e partes moles aí. Aqui foi uma incisão no sentido correto, ó. Vocês vão ver o porquê. Se conseguiu operar. Já pensou se tivesse feito essa incisão no sentido transversal? Tava perdido, né? Como é que ia fazer isso aí? Não ia ter jeito de operar, né? Foi feita uma ressecção ampla. Esse é um exemplo de sarcoma de partes moles, tá? Estadiamento, TNM. Todo mundo sabe TNM, né? O que quer dizer as letrinhas, né? Qual a importância do estadiamento? Classificar o tumor, nortear o tratamento, ter o norte por onde começar, por onde provavelmente a gente vai se amparar e qual o provável final disso, o prognóstico, tá? E também para a gente poder fazer estudo, né? Para a gente poder fazer ciência, para quem gosta. Bom, T de tamanho, extensão do tumor. N de acometimento linfonodal, tá? E M de metástase à distância, metástase por disseminação hematogênica. Opa, desculpa. Isso aqui, como o pessoal ultimamente tem ferrado bastante em prova, eu acho que isso é uma sacanagem perguntar, mas pode cair, tá bom, gente? O principal que você que vai estar operando o tumor vai se dar com o CTNM e com o PTNM, né? O paciente chegou lá no teu consultório com câncer gástrico, você vai fazer o estadiamento dele antes de operar, então você vai ter o estadiamento clínico dele. Depois de operar, você vai ter o estadiamento patológico, né? Você vai ter avaliado o tamanho do tumor, a extensão tumoral, o acometimento linfonodal e você só vai operar se ele for um câncer curativo, se ele for M0, né? Se esse paciente do câncer gástrico for M1, você não vai operar ele, a não ser que for higiênico, tá? Isso aqui é importante, se de repente cai lá, né? RTNM, o que é isso? É recorrência, tá? ATNM é quando o tumor é diagnosticado numa autópsia. E o que está na moda da neoadjuvância é o YCTNM e o YPTNM. Então o paciente ele é tumor de reto baixo, 2 centímetros da linha. Ele vai para a neoadjuvância, né? Vai fazer quimio e rádio. Então você tem o estadiamento dele antes e depois. Quando ele voltou no seu consultório, acabou a sessãozinha de quimio, acabou a sessãozinha de rádio, você vai operar o cara, você vai reestadiá-lo. E... Opa, me perdendo com isso aqui. Então sempre lembrar de colocar o Y de neoadjuvância. Então isso aí pode estar caindo em prova também. Isso é acho que uma coisa que não caía muito e de repente para diferenciar aí, né? Perder uma questão dessa que é simples, passa um monte de gente na frente, né? Bom, relação ao TNM, de novo, exemplificando rapidinho. TX, quando o tumor primário não pode ser avaliado. T0, quando não existe tumor primário. TIS, quando o tumor é in situ. E T1, T2, T3 e T4, tá? Alguns tumores se subdividem em A e B. Um exemplo, sarcoma de partes moles, tá bom? T1A, T1B, T2A, T2B, tá? N, presença de acometimento linfonodal. NX não pode ser avaliado, N0 não tem acometimento linfonodal e não é todo tumor que tem classificação linfonodal de N1 a N3, tá? Tem tumor que é só N1, N2, que nem tumor de cabeça e pescoço vai de N1 a N3, né? Então, resumidamente, tumor de cabeça e pescoço é N1, N2A, N2B, N2C e N3, tá bom, gente? Graduação histológica, isso é importante também em vários tumores, principalmente sarcomas de partes moles, tá? Que é o grau, a diferenciação do tumor, tá? GX, o grau de diferenciação não pode ser avaliado. Grau 1, bem diferenciado. Grau 2, moderadamente diferenciado. Grau 3, pouco diferenciado. E grau 4, indiferenciado, tá? Do mais bonzinho para o mais ruinzinho, tá bom? E acho que um outro conceitinho legal também, não sei se vocês já sabem, que é a classificação do tumor residual, tá? Durante uma cirurgia lá, você está operando o seu tumor e
você estadiou, mas o tumor é ruim, cresceu rapidinho entre o convênio autorizar ou não, aí você se deparou com uma lesão maior, se operou e aí você ficou com dúvida e do limite da ressecção. R0, se a cirurgia foi legal, ficou ressecção, R0, não ficou nada de tumor. R1, não é o que vocês foram ano passado, nem o que vocês estão judiando agora esse ano, tá? R1 é quando tem ressecção, parece que é completa, mas microscopicamente ela não foi completa, tá? Tem comprometimento microscópico. E R2, quando macroscopicamente o leito ficou comprometido por tumor. Você operou o paciente lá, mas de repente você está fazendo uma duodeno-pancreatectomia, você deixou tumor visível, macroscópico em cima da porta lá. Você não tinha estrutura para poder tirar uma tampa de porta lá, você já tinha andado demais na cirurgia, não dava para voltar mais atrás, aí você falou, vou arrancar e vou deixar esse tumor aqui na porta mesmo. Então, uma duodeno-pancreatectomia com ressecção R2 na veia porta, tá bom? E RX quando não pode ser avaliado, tá? Licença um pouquinho, tomar água. Bom, essa imagem aí também não está querendo mostrar nada, tá? Geralmente no diagnóstico, no estadiamento clínico, é através de imagem, né? Que você vai ver onde está o tumor, o tamanho do tumor, esse tipo de coisa, tá bom? N do linfonodo. Também, isso aqui é só ilustrativo, tá, gente? Ó, um blocão linfonodal aqui, ó. Isso aqui é difícil de sair, né? Tá grudado, ó, 180 graus na horta, né? E presença de metástase, né? Quando você suspeita em alguns tipos de tumor, principalmente quando você está tratando um caso, suponhamos lá, o paciente operou um câncer coloretal há 3 anos e agora ele teve uma recidiva hepática, aparentemente só tem uma lesão no segmento 5 ou 8, sei lá. E você está programando a hepatectomia dele. Aí, aqui tem uma imagem de uma cintilografia, mas ali é só para falar. Aí você pode pedir de repente um PET-CT para ver se não tem uma doença reto-peritoneal que não aparece na toma, não aparece na ressonância e aí a cirurgia ia ser desnecessária para ele. Então sempre que tiver indicação, principalmente nos casos mais cabeludos, aqueles casos mais difíceis, de comportamento atípico, investir na propedêutica armada em oncologia, acho que vale a pena isso, para não submeter o paciente a um tratamento desnecessário, né? Vai fazer, pensou, uma hepatectomia direita, uma trissegmentectomia num paciente e ele está cheio de linfonodo para-aórtico, intercavo aórtico comprometido, né? Não tem sentido, você vai trazer só sofrimento e não vai aumentar em nada a sobrevida desse cara. Tratamento, vai acender cada quadrinho aí, mas eu acho que o que pode pegar aí as provas é em relação a sempre a finalidade em câncer é você tentar curar o paciente, né? Então, e a maior chance de cura é quando você consegue operar ele, tá bom? Tem alguns tumores, principalmente de 10 anos para cá, que está se falando muito em fazer neoadjuvância, né? Existe neoadjuvância para um monte de coisa hoje, mas isso aí é para quem for fazer oncologia, quem for fazer cirurgia oncológica, quem for fazer... Desculpa. O cara que for fazer cirurgia do aparelho digestivo, discutir com o oncologista clínico antes, ou coloprocto, principalmente quem não tiver em centro oncológico. Porque no centro oncológico é fácil, né? Está o radioterapeuta, oncologista clínico, o cirurgião, tudo junto, faz a reunião multidisciplinar lá, define o tratamento. Agora no teu consultório não, você vai precisar talvez chegar nesse cara, discutir, mostrar a imagem e tal. Hoje está muito comum neoadjuvância para cólon e reto estabelecido, claro, né? Só alguns ainda que não acreditam nisso, mas é furado não acreditar, né? Já está provado na literatura. Mama também, né? Hoje está fazendo bastante neoadjuvância para mama, principalmente para tumores acima de 5 centímetros, 3 centímetros, tumor inflamatório, né, com comprometimento de pele. Então está se fazendo bastante neoadjuvância hoje. Tem trabalho, também tem alguma coisa mostrando neoadjuvância para... Você está lá estadiando teu paciente com câncer gástrico, paciente jovem, de 42 anos, tumor atípico, né, não é a idade, né, e está cheio de linfonodo comprometido no tronco celíaco, aumentado de tamanho, né, na toma que você pediu de estadiamento.
esse paciente se encaixa em protocolo de neoadjuvância para câncer gástrico. Então, neoadjuvância é você fazer químio, rádio ou químio e rádio antes do tratamento cirúrgico, tá bom? Adjuvância pós-tratamento, né? Parece bobeira, mas tem gente que erra isso em prova. O conceito de neoadjuvância, conceito de adjuvância, tá? Então, se você começou com o tratamento cirúrgico e você vai fazer rádio ou químio ou ambas pós-cirurgia, é adjuvância. Se você vai fazer algum tratamento, é um paciente, um tumor de mama, você vai fazer uma quimioterapia antes de operar, é neoadjuvância. Tumor de reto baixo, aquele tumorzinho lá, 2 centímetros da linha, você vai fazer químio e rádio antes, é neoadjuvância. Não interessa se é as duas, se é uma, fez tratamento ou químio ou rádio ou ambas, é neoadjuvância, tá bom? E se você fizer imunoterapia, hormonoterapia, pós também, hormonoterapia adjuvante, tem hormonoterapia neoadjuvante em câncer de próstata. Acho que basicamente isso. Hoje o hormônio usa muito em mama, né? Tumor de mama, você usa muito hormonoterapia. E tumor de próstata também, tá? Às vezes como adjuvante, às vezes como neoadjuvante, às vezes como tratamento em velhinho, paliativo exclusivo, enfim. Por aí. Bom, já falamos. E quando tratar a recorrência às metástases? Dependendo do tipo de metástase, às vezes você... Vamos falar do clássico, né? Não vamos ficar entrando em detalhe. Vamos falar. Hoje, basicamente, tratamento cirúrgico de metástase é para câncer coloretal, que dá metástase para pulmão e para fígado. Esse paciente você vai operá-lo com finalidade curativa, se a doença for localizada. Existe aquelas... o que não é comum, que é um paciente com câncer de mama, metástase hepática, doença estável, fez químio, parou de fazer químio, a doença não está evoluindo. Existem os casos de hepatectomia para isso, de vez em quando, umas raridades aí, você vê alguma coisa que é muito raro, né? Um meta hepático por câncer gástrico, não evoluir, operar, tem até na literatura alguma coisa de meta de pâncreas, mas assim, eu acho que o que vale a pena, que pode cair em prova, quando você vai tratar uma metástase com finalidade, por cirurgia com finalidade curativa. Você vai tratar com finalidade curativa para câncer, metástase hepática de câncer coloretal e metástase pulmonar de câncer coloretal, tá? Às vezes você vai fazer tratamento cirúrgico de metástase pulmonar de uma forma paliativa, mas que dá resultado e melhora na sobrevida do paciente para sarcoma, para tumor renal, esse tipo de coisa, tá bom? Acho que uma coisa também que vale a pena falar, não está na aula, mas se você pegar um paciente com câncer de mama, o diagnóstico metástase hepática, metástase cerebral, metástase pulmonar, você não vai operar a mama dessa mulher, não tem necessidade, a não ser que é um tumor ulcerado, você vai fazer uma cirurgia higiênica. Eu falei isso para comparar. Tumor de rim, se você chega um paciente lá no consultório do uro, no consultório de cirurgião oncológico, com tumor renal, esse tumor ao diagnóstico, ele já tem metástase hepática ou metástase pulmonar, nesse tipo de tumor, se o paciente tiver um KPS, né, uma boa performance status, você está autorizado a tratar o tumor primário, tá? Que a gente sabe que tem controle na doença sistêmica se você tratar o tumor primário. Então pode cair isso também. Paciente em bom estado geral, com tumor de rim, metastático para fígado e pulmão, com boa condição cirúrgica, você opera o primário ou não opera? Para tumor renal você está autorizado a operar, independente do subtipo, tá? Células claras ou enfim, tá bom? Acho que vale a pena lembrar disso também. Mas principalmente para tratamento de metástases sistêmicas, né? Doença hematogênica, é quimioterapia, tá bom, gente? Quando é loco regional, recidiva, se você não irradiou ainda, você vai tentar resolver cirurgicamente e provavelmente irradiar. A grande maioria das recorrências dá pós-rádio também, né? Então, às vezes, você já não tem mais como... Já chegou a dose tóxica da radioterapia, então é esse paciente que você vai fazer a cirurgia, se possível. Mas, basicamente, para doença sistêmica, é quimioterapia, tem as exceções que vai fazer a cirurgia, tá? Tá tranquilo? Tá muito confuso?